Gestão de contrato. É a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização de contrato. A gerência de contrato, que é responsável por essa atividade administrativa, ela não executa a fiscalização. A gerência de contrato designa todos os fiscais de contrato para fiscalizar os contratos em que a Polícia Militar for parte. Ela não executa a fiscalização, ela coordena. Quem executa a fiscalização do contrato é o fiscal de contrato. Gestão de contrato diz respeito também à coordenação de atos preparatórios à instrução do processo. Qualquer procedimento que eu faça de prorrogação do contrato, alteração de contrato, reequilíbrio econômico-financeiro, pagamento, eventual aplicação de sanção ao fornecedor e extinção do contrato, eu preciso instruir o processo. Vou fazer um aditivo de prorrogação. Eu preciso de uma DD da DOF, uma declaração orçamentária da PM6. Eu preciso de uma manifestação técnica do fiscal de contrato. Eu vou precisar de manifestação do fornecedor. Eu vou encaminhar o processo para o jurídico, fazer um parecer jurídico. Coordenação, no sentido de instruir o processo. Eu recebo o processo e encaminho para o setor. Recebo o processo e encaminho para outro setor. Coordenação. Eu vou alterar o contrato? Vai ser necessário eu suprimir ou acrescer o objeto? Reequilíbrio econômico-financeiro. A empresa pede um reajuste ou pede uma repactuação. Em caso de repactuação, cadê o acordo ou convenção coletiva? Pagamento. Para mim pagar, eu preciso liquidar. Eu preciso que o fiscal se manifeste sobre a execução do contrato. Eu preciso que ele faça o aceite na nota fiscal. Aplicação de sanções. E aí, o fornecedor veio para assinar o contrato? Ou ele nem compareceu? Ou os documentos de habilitação não estão em dias? Ou o objeto do contrato, prestação de serviço, entrega de bem, foi entregue com atraso ou não entregou? E a extinção do contrato. Vou extinguir o contrato de forma unilateral? Eu preciso promover ampla defesa contraditória do fornecedor. Ou seja, quem vai instruir o processo com todos esses documentos vai ser a gerência de contratos. A gerência de contratos é responsável pela coordenação da fiscalização do contrato e também pela instrução do processo em qualquer um dos procedimentos de prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, aplicação de sanção e extinção de contrato. Fiscal de contrato. O que o fiscal de contrato faz? Ele executa a fiscalização do contrato. Todas essas atribuições foram retiradas de manuais de fiscalização. Eu vou fazer aqui a leitura do que eu mais verifico na prática. Quem deve ser o fiscal de contrato? Geralmente é o demandante. Nada melhor para fiscalizar do que aquele que demandou. Ele que tem uma expectativa sobre o produto ou serviço a que se espera. Vou fazer aqui a leitura do que mais se verifica na prática. Primeira atribuição. Ele deve verificar se o fornecedor está cumprindo com suas obrigações contratuais. Se o produto ou serviço está de acordo com o esperado. Para ele exercer essa função, ele tem que saber todos os termos, do termo de referência, do edital e do contrato. Essa é a primeira atribuição. Segunda atribuição, confeccionar o relatório de não conformidade. Terceira atribuição, notificar a contratada em qualquer ocorrência de desconformidade com as cláusulas contratuais, sempre por escrito e com prova de recebimento da notificação. Quarta atribuição, rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado. Quinta atribuição, atestar a nota fiscal do serviço ou material emitida pela contratada, assinando eletronicamente o documento. Sexta atribuição, realizar a aferição financeira, que deverá confrontar os preços e as quantidades constantes na nota fiscal com aqueles fixados no contrato. Sétima atribuição, manter contato com o representante da empresa preposto sobre entrega de bem ou serviço e prorrogação de prazo. Oitava atribuição, solicitar esclarecimento da assessoria jurídica e do controle interno em caso de dúvida. Sentiu dúvida? Solicita esclarecimento. Nona atribuição, adotar o modo formal de comunicação ao se dirigir tanto à contratada quanto ao seu preposto. Décima atribuição, obter a anuência das partes para a celebração de termo aditivo. Resumindo,
As atribuições do fiscal de contrato encontram-se na portaria de designação de fiscal do contrato ou processo. Lá você pode fazer a leitura, vai estar todas as suas atribuições. Atestar significa o quê? Você não pode sair do curso sem saber isso. Significa emitir atestado de execução parcial ou total do contrato. Atestar isso. Recebeu a nota fiscal, eu atesto que o contrato foi cumprido, foi executado de forma parcial ou total. Glosar. Indicar ao gestor que efetue glosas de medição por serviço, obra ou produto mal executado ou não executado. Isso gerará a aplicação de penalidades ao contratado em face do inadimplemento das obrigações. Exemplo. O contrato fala para entregar uma viatura com rádio de comunicação. O fornecedor entrega a viatura sem rádio. Em negociação, ele se recusa a entregar a viatura com rádio. Então, eu posso fazer uma glosa. Ou seja, eu vou medir o contrato e eu vou fazer um desconto. Quais os principais instrumentos para orientar a nossa atividade de gestão contratual e fiscalização de contratos? Nossos principais documentos que orientam a nossa atividade é o Manual de Orientação para a Gestão e Fiscalização de Contratos, expedido aqui pela Controladoria Geral do Estado do Tocantins. E você vai encontrar atribuições do gestor de contratos na página 12 e atribuições do fiscal de contratos na página 13. Outro documento que baliza a nossa atividade é a Instrução Normativa 75 de 2021. Ela foi revogada, mas lá ela tratava da designação e atuação dos fiscais e gestores de contratos nos processos de contratação direta. Ela trazia a figura do fiscal técnico, fiscal administrativo, o fiscal setorial e também o usuário público. Ela foi revogada pela Instrução Normativa 90. Outro documento de leitura obrigatório é a Instrução Normativa 5 de 2017. Ela regula o procedimento de contratação de serviço sob o regime de execução indireta. No capítulo 5, ele trata da gestão do contrato, artigo 44 ao 70. Então, para quem quiser se aprofundar, essas instruções normativas e o manual da CGE é leitura obrigatória.